Alô, galera goiana, alô, galera brasileira, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62. Eu e Ana Lívia Dias chegamos com mais uma edição do Guia da Rodada. Desta vez falaremos da 35ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, logo depois da nossa vinheta de abertura. Bem-vindo ao jornalismo esportivo do século XXI. Bem-vindo ao Futebol 62. Muito bem-vindo ao Futebol 62, é uma grande satisfação contar com a sua audiência, é sempre muito bom ter você por aqui. Deixa aquele like para prestigiar o nosso trabalho, fique à vontade para fazer o seu comentário, a sua participação é sempre muito bem-vinda conosco aqui no Futebol 62. E olha só, né, atenção você, proprietário de carro, de moto, de caminhão, você sabe consultar a placa do seu veículo? Fique tranquilo que a Zapay é credenciada no Detran e você pode fazer isso do conforto da sua casa, pelo site ou pelo aplicativo. Basta inserir sua placa que todos os seus débitos em aberto serão exibidos. O link para baixar o aplicativo está aqui embaixo no primeiro comentário. Aproveite para consultar gratuitamente. E se tiver alguma pendência, use o cupom 6220, como aparece aí no banner, para quitar agora mesmo com 20% de descontos nas taxas para parcelar em 10 vezes ou mais. Zapay é rápido, fácil e seguro. Ao meu lado, Ana Lívia Dias. Vamos para mais uma missão, né, sobre o guia da rodada. Animada, Ana? Animada, sempre animada, Gerli. Reta final, não podemos errar agora. Reta final precisa de aproveitamento positivo, Gerli. E vamos ver o que esta rodada nos reserva. Bons jogos. Exatamente, até porque modéstia à parte, nós somos uma dupla que brigamos pelo G4, né, Ana? E não contra o Sem rebaixamento. dúvidas. Então, o aproveitamento tem que ser alto. Vamos conferir aqui, vou colocar aqui na tela para vocês os jogos, né? Para iniciar, a gente passa a lista de jogos da 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Restam só 4 rodadas para o fim da competição. Olhem só, nesta rodada nós temos Coritiba e CRB, Atlético Goianiense e Paysandu, Ferroviária e Criciúma, Goiás e Atlético Paranaense, Avaí e Atletique, Amazonas e Cuiabá, Remo e Chapecoense, Operário e Vila Nova, América e Novo Horizontino, Volta Redonda e Botafogo. Naquela nossa tradicional escolha, Ana, quais são, no seu entender, os principais jogos dessa 35ª rodada? Olha, Gerli, os principais jogos, vamos lá. Coritiba e CRB, Remo e Chapecoense, e eu colocaria Goiás e Atlético Paranaense, claro. Não tem como fugir desses três, né? Eu até coloco Remo e Chapecoense e Goiás e Atlético Paranaense acima de Coritiba e CRB, sabe? Para mim eles são ainda mais destacados. Mas sem dúvida Coritiba e CRB também é um jogo de uma boa importância. O Coritiba podendo quase que garantir o seu acesso se vencer o jogo e o CRB lutando naquela batalha de ganhar todos os jogos restantes para chegar vivo à última rodada. Entre os 20 times, Ana, que estarão em campo nessa 35ª rodada, para você, quem é o maior favorito? Eu coloquei Coritiba e CRB, Gerli, justamente pelo Coritiba poder colocar um pé e alguns dedos na Série A. Então, eu considero o Coritiba, jogando dentro de casa, o maior favorito da rodada. Nessa rodada eu confesso que eu estou numa dúvida danada, sabe, Ana, sobre quem é o maior favorito. Eu vejo um favoritismo interessante para o Coritiba, mas vejo outros parecidos, mas um muito destacado, assim, realmente não está fácil. Por exemplo, eu poderia muito bem apontar o Atlético contra o Paysandu, mas eu não sei se o Atlético já está de férias, né, ou se ele ainda vai ter algum desempenho nessa reta final. Eu vou seguir você nesse Coritiba e CRB pela vontade que o Coritiba com certeza está para o jogo. E onde é que você pensa, projeta, imagina que podemos ter uma surpresa? Vamos lá. Uma possível surpresa, eu fiquei pensando, então eu vou em
Remo e Chapecoense. Considero o Remo favorito por jogar em casa, mas não seria aí uma grande surpresa, né, zero, a Chapecoense vencer. Então, a Chapecoense como uma possível zebra. É um palpite bom, mano. Eu vou na Ferroviária contra o Criciúma, sabe? Jogo lá em Araraquara. Para mim, o Criciúma também é favorito. Acho que a Ferroviária pode aprontar, pode surpreender aí a equipe do Criciúma. Então, dito isso, agora nós vamos trazer para vocês as classificações, né, aquelas classificações especiais. Vou aumentar um pouco aqui a tela para ficar mais visível. Esta aqui é a classificação atual do campeonato, com 34 rodadas disputadas. Coritiba líder 60, Chapecoense segundo 57, Remo terceiro 57, Goiás quarto 55. Este é o G4. Eu e a Ana sempre dizemos aqui quem são os perseguidores do G4. Eu apresento minha opinião, depois a Ana reforça ou rebate. Para mim, os perseguidores, Ana, quinto Novo Horizontino 55, sexto Criciúma 54, sétimo Atlético Paranaense 53. Estes são os fixos. Se o CRB vencer o Coritiba, na outra rodada eu prometo para o torcedor alagoano que eu vou colocar o CRB nessa lista, mas ainda não o vejo como um forte perseguidor. E você, Ana? Até onde vai sua lista? Para mim, encerra no sétimo colocado, que é o Atlético. Para então, aí são os perseguidores. Então, nós estamos na mesma opinião. Então, os times do meio da tabela, logo após os perseguidores, oitavo CRB 51, nono Cuiabá 50, décimo Avaí 48, 11º Atlético 48, 12º Vila Nova 44, 13º Operário 43, 14º América com 41. Para mim, o meio da tabela hoje é esse, Ana, vai do CRB até o América. Para mim também. CRB até o América, América que parece que finalmente conseguiu se livrar do rebaixamento. Campanha boa de Alberto Valentim. Agora aqueles que fogem do Z4. Ferroviária, 15ª, 39. Atlético, 16º, 37. Aí só tem os dois, não tem como. A gente não precisa nem pegar a opinião, né, Ana? E o Z4, Botafogo, 17º, 35. Volta Redonda, 18º, 34, Amazonas, 19º, 32, Paysandu, 20º, 27. Já tem várias rodadas que estes times estão compondo o Z4, né? Não é já vem se tornando tradicionais nessas 4 últimas colocações. Vamos agora conferir a classificação como mandante, quem são os melhores mandantes da Série B até este momento. CRB é o melhor mandante, 38. Cuiabá segundo, 34. Olha o Atlético em terceiro, 34 também. Cuiabá tem 35, é o segundo. O Atlético é terceiro com 34, Novo Horizontino é quarto com 34. O Goiás aparece em nono com 31, Goiás que já foi o líder nesse quesito. E a equipe do Vila Nova aparece em décimo, né, junto com o Avaí, com 30 pontos. Os piores mandantes, Botafogo 22, Ferroviária 20, Atlético 17, Paysandu 12 pontos. Agora vamos conferir a classificação como visitante. Melhor visitante, Curitiba, 27. Segundo melhor, o Remo, 26. Depois vem uma trinca ali, ó, Chapecoense, Atlético Paranaense e Goiás, com 24 pontos. Já o Vila Nova aparece em 13º. Vila Nova, América e Atlético em 13º, com 14 pontos. Os piores visitantes, CRB, Operário, Botafogo, 13. E muito piores, né? Nós temos os piores e temos os depois dos piores, que é o Volta Redonda e o Amazonas, que só fizeram 7 pontos fora de casa. Agora vamos trazer a classificação das últimas 5 rodadas. Então, entre a 30ª e a 34ª rodada, essa é a classificação das últimas 5 rodadas. Aqui está. O melhor time, o Remo, pois ganhou todas. A Chapecoense é a segunda, CRB terceiro, Coritiba quarto. Desses 3 aí, só o CRB não está no G4, né? É o Goiás quem está no G4. Mas os outros 3 estão, Remo, Chapecoense e Coritiba, não nesta ordem, na ordem inversa. Agora, o Atlético, quinto. O Atlético é quinto ali, junto com o Avaí, Novo Horizontino.
Aliás, não, o Atlético é o 8º e o Vila Nova também com 6 pontos. O Goiás é o 11º, junto com a renca de times aí, conquistaram 5 pontos. As piores equipes nesse recorte de 5 rodadas, Volta Redonda 4, Operário 3, Paysandu 3 e o Ferroviária 3, Paysandu 2. O Paysandu aparece em todas as listas negativas, né? Incrível, a campanha vexatória que faz o Paysandu. Vamos conferir agora as 10 últimas rodadas. Assim como nas 5 últimas, o Remo também é o melhor time das 10 últimas rodadas, 22 pontos. Atlético Paranaense 20, Novo Horizontino 19, aí depois vem Curitiba, CRB e Atlético 17. O Goiás aparece em 12º com 11 e o Vila em 14º com 10. Os piores times nas 10 últimas rodadas, Amazonas e Ferroviária 8, Botafogo 7, Paysandu 6 pontos. Então, agora vamos. Você gostaria de destacar algo, Ana, nessas classificações, como mandante e visitante, nas últimas 5 e nas últimas 10 rodadas? Atenção, Jorli. Tradicionalmente na Série B tem uma equivalência que quem vai bem em casa vai bem no campeonato em geral. E nesses números que você nos mostra, os melhores mandantes não estão no G4. E isso me chamou bastante atenção. Faz sentido, de verdade. Então, assim, está valendo mais quem vai bem fora de casa. Está pesando mais do que quem vai bem em casa. Agora vamos conferir as estatísticas da Série B até este momento. Vamos lá. Aí está. Melhor ataque, Chapecoense, 49. Melhor defesa há muito tempo é a defesa do Curitiba, com 21 gols sofridos. Maior goleada, Avaí 5, Botafogo 0. Maior invencibilidade na competição, Chapecoense 10 jogos. Maior sequência de vitórias, Atlético Paranaense 7 jogos. Maior sequência de derrotas, Paysandu e Vila Nova 5. Maior sequência sem vitórias, Paysandu 11. Maior invencibilidade atual, os times que não perdem há mais tempo, Chapecoense e Remo, 6 rodadas. E maior sequência sem vitórias, atual, Ferroviária e Paysandu, que estão há 5 rodadas sem vencer. Então essa aí é a situação. Até agora tivemos 340 jogos, 762 gols, uma média de 2,24 gols por partida. Pronto. Apresentamos o campeonato para você, torcedor. É isso que a gente faz. A gente faz uma apresentação do campeonato, agora nós entramos no prognóstico. A gente não entra cru assim no prognóstico, não. Chega e já vai sentando o pé na porta. A gente mostra para você todos os dados do campeonato. Agora sim, entraremos jogo a jogo do Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos começar então pela ordem cronológica que os jogos acontecerão. Jogo de número 1 dessa 35ª rodada, sexta-feira, 19 horas, no Couto Pereira, Coritiba e CRB. Você já afirmou que o Coritiba é o maior favorito da rodada, né, Ana? Então, eu te acompanhei, não tem por que a gente repetir aqui que o Coritiba é favorito, no nosso entender, contra o CRB, em que pese o CRB venha numa fase bastante interessante. Mas o jogo vale muito para o Coritiba, né? Praticamente vale o acesso. Então, deve ter um Couto Pereira lotado. Seria difícil para qualquer time, não só para o CRB. Jogo de número 2, Estádio Antônio Ascioli, sexta-feira, 19 horas, Atlético e Paysandu. E aí, Ana? Eu não sei como que o Atlético vai entrar. Escutamos o presidente Adson Batista afirmar que o time vai fazer os testes. O Paysandu também, eu não acredito, já liberou alguns jogadores. É difícil fazer um prognóstico desta partida, sendo bem honesta. Mas vamos pela lógica, pelas circunstâncias, Atlético favorito. Eu vou na mesmo sentido, porque o Paysandu querendo, ele não deu conta, né? Não deu conta em momento algum. Imagina o Paysandu deprimido e já mandando gente embora, né? Então eu vou dar um favoritismo ao Atlético, mais por conta do Paysandu do que por conta do Atlético. Vou te acompanhar. Jogo de número 3. Este jogo também na sexta-feira, 21h35, lá na Fonte Luminosa, Ferroviária e Criciúma. Para mim, o Criciúma é favorito, em que pese eu tenho muitas desconfianças sobre o time do técnico Eduardo Batista neste momento. É uma equipe que caiu muito de rendimento nessa reta chegada, e cair de rendimento nessa hora é terrível. E você tem do outro lado uma Ferroviária
que ainda precisa fugir da zona do rebaixamento. Para mim, o Criciúma é favorito, mas foi nesse jogo aqui em que eu citei lá no início que para mim tem uma boa possibilidade de dar zebra. E você, Ana, como é que você enxerga esse jogo lá de Araraquara? Ele é um jogo que o Criciúma teoricamente é favorito, mas o Criciúma não vem nos passando segurança, confiança. Mas é o vai ou racha pro time do Eduardo Batista. Então, coloco o favoritismo na equipe de Santa Catarina, mas com aquela certa desconfiança. É isso aí. Jogo de número 4, este no sábado, 16 horas na Serrinha, Goiás e Atlético Paranaense. Tem favorito, Ana? Não tem favorito. É um jogo muito aberto, na minha opinião, Gerli. Eu também vejo um jogo bastante equilibrado, mesmo sendo em Goiânia, até porque jogar em Goiânia não tem sido um diferencial para o Goiás. O Atlético, quando joga em casa, também não tem conseguido ir bem, mas fora de casa tem conseguido. Então, para mim, um jogo equilibrado. Importantíssimo a decisão, mas um jogo equilibrado. Vamos ao jogo de número 5. Esse jogo no domingo, 16 horas na ressacada, Avaí e Atlético. Eu vou de Avaí favorito nessa, sabe, Ana? Em que pese eu já, nessas retas finais, assim, eu sou muito desconfiado desses times de meio de tabela, sabe? Eu vejo eles como doadores de pontos. Não vai me surpreender, só vai perder esse jogo. Mas eu coloco o Avaí como favorito por ter mais time do que a equipe do Atlético. Coloco também o Avaí como favorito. Tem mais time. O Atlético parece perder fôlego na competição. Mas tenho essa mesma desconfiança sua, Gerli. É um jogo perigoso. O Atlético me lembra um gago, sabe, Ana? Ele canta bem, mas quando ele fica nervoso, aí não vai para frente. Ele desgrama a Exato. gaguejar e não vira nada. É o Atlético. E ele fica muito tempo nervoso, né? Esse é o problema. Por isso que está lá perto da zona de rebaixamento. Jogo de número 6. Esse jogo no domingo, 16 horas, lá no Carlos Amit. O Cuiabá, o Amazonas trocou de treinador. O Cuiabá perdeu em casa o último jogo para o Remo. E aí, Ana, tem favorito para esse jogo? O que é que você projeta para esse duelo aí? Um duelo praticamente do norte do país, né? O Cuiabá de Mato Sim. Grosso contra o Amazonas de Manaus. Gerli, Amazonas quer colocar o Aderbal Lana para comandar a equipe. É um treinador, eu estava até vendo o retrospecto dele aqui em Goiás. Ele não tem nem as licenças cabíveis na CBF, o Amazonas nem sabe como que ele vai poder assinar a súmula. Parece que a equipe já entregou a competição. Por isso, eu coloco o Cuiabá como favorito. Eu vou seguir você no Cuiabá como favorito, mas eu quero falar um negócio. Querida CBF, quando vocês inventaram curso de treinador, o Aderbal já era muito experiente, sabe? Tem coisas que não dá para engolir, sabe? O Aderbal, a Ana não era nascido e eu estava engatinhando de fralda, o Aderbal já comandava. O Aderbal comandava times em Goiás na virada dos anos 70 para os anos 80. Ele já era treinador. Aí você quer exigir um curso de um cara desse, sabe? Você quer exigir algo do cara que escreveu, né? Do cara que escreveu a profissão. Tem coisas que não dá, né, CBF? O Aderbal, se eu não me engano, está com 78 anos já. O Aderbal foi lateral esquerdo do Itumbiara, jogou muitos anos no Itumbiara. Depois ele se tornou treinador, dirigiu as equipes aqui da capital, todas elas. E depois, pra você ter ideia, quando ele foi para Manaus, foi ali no final dos anos 90. Ele, inclusive, era conhecido como o Rei da Selva, porque ele ganhava as Copas Nortes com o São Raimundo. Ganhava dos times de Belém constantemente. São Raimundo, se eu não me engano, biotricampeão da Copa do Norte com o Aderbal. Aí a CBF não quer deixar o Aderbal ficar no banco, né? O Aderbal é uma lenda do futebol. Você vai pegar um senhor de 78 anos e colocar ele para fazer curso, sendo que quando ele era treinador, quem dá o curso não era nem nascido. Como é que você vai exigir algo disso? Mas vamos seguir aqui com o nosso prognóstico. Jogo de número 7,
Domingo, 18h30, Baianão, Remo e Chapecoense. Aí eu vou jogar a bronca para a Ana. Se bem que a Ana já colocou que o Remo é favorito, né, Ana? Coloquei, eu tive essa ousadia de colocar o Remo favorito, mas é pelo momento. O Remo vem muito bem com o Guto Ferreira, enquanto a Chapecoense vence uma, tropeça outra, vai ali se mantendo viva. Mas por tudo isso, por todo esse combo e jogando em casa, ingressos esgotados, eu acredito no Remo favorito, mas como até coloquei, a Chapecoense vencer não é uma zebra impossível. De maneira alguma, também vejo dessa forma. Uma coisa, o Remo, para mim, ele está próximo de perder. Por quê? Porque tem muito tempo que ele não perde. O futebol é assim, quem não perde há muitos tempos está mais perto de perder. Só que não tem como não colocar o Remo como favorito, sendo que o Remo venceu os últimos 6 jogos, é o melhor time nas últimas 5 rodadas, é o melhor time nas últimas 10 rodadas. Então não tem como não colocar o Remo como favorito em um jogo que o Remo pode dar um passo muito grande para o acesso. Então também considero o Remo favorito. 8º jogo da rodada, esse 20h30 do domingo, lá em Ponta Grossa, no Germano Krieger. Não é muito diferente de Atlético e Paysandu não, viu, Ana? Pelo menos para mim. Operário e Vila Nova, é jogo de difícil prognóstico. Você tem um Operário que caindo na tabela, e você tem um Vila Nova que empata na Série B numa facilidade tremenda. Para mim, Ana, jogo igual esse lá de Ponta Grossa. Concordo, Gerli. Eu diria que é um jogo duro para todos aí, mas sem prognóstico, não dá para a gente esperar nada. Vila provavelmente com os testes, acredito que um Operário da mesma maneira. Então, mais um jogo aí para cumprindo tabela. Exatamente. A reta final, quando ela entra, você tem jogos decisivos, duelos diretos, você tem jogos que é importante para um time, e você tem jogos que não é importante para ninguém. Jogo de número 9, esse lá na Arena Independência, segunda-feira, 19 horas, América e Novo Horizontino. O América praticamente fugiu da zona do rebaixamento, com mais uma vitória sacramenta isso, e o Novo Horizontino que outra vez Ana está saindo do G4 na reta final do campeonato. O que você projeta para esse duelo aí entre mineiros e paulistas? Eu vou dar mais uma confiança ao Novo Horizontino, Gerli. Mais um voto aí de fé. Acredito que o Novo Horizontino possa vencer essa partida. O América, eu acho que conseguiu seu objetivo, vai tirar um pouco o pé, enquanto a tendência é que o Novo Horizontino entre muito ligado na partida. Eu já acho que o América vai tentar sacramentar justamente nesse jogo, sabe? Ele vai tentar consolidar essa situação nesse jogo. Para mim, o América tem um leve favoritismo contra o Novo Horizontino, porque o Novo Horizontino é uma equipe que ele foi criando um histórico, e esse histórico vai pesando contra ele nesses momentos, sabe? Ele próprio vai. O Novo Horizontino é um time cheio de fantasmas. Perdeu o acesso em 2023, perdeu o acesso que parecia impossível em 2024, e agora vai para 2025 reescrevendo a mesma situação. Para mim, eu dou um leve favoritismo aí à equipe do América. Finalmente, jogo de número 10, para encerrar aqui essa 35ª rodada, segunda-feira, no maravilhoso horário de 21 horas e 30 minutos, lá no Estádio da Cidadania, um confronto de Z4. Volta Redonda e Botafogo. Você quer colocar um favorito nesse jogo, Ana? Eu não me arriscaria. Não tenho essa coragem. Acho um jogo sem favorito, Gerli. Eu também acho um jogo sem favorito e acho que dificilmente alguém ganhará esse jogo, Ana. Acho que dificilmente. Eu acho que a probabilidade de alguém ganhar é próxima a você jogar uma moeda e ela parar em pé. Cair em pé. Porque é jogo com toda a cara de empate, esse lá do Estádio da Cidadania. Pode acontecer diferente, só para desmentir a gente? Pode, quem sabe um time faz 2-0, 3-0, mas é um jogo do qual eu espero muito pouco. Duas equipes que foram ruins o campeonato inteiro, né? Dois times, nós temos 2 duelos de equipes que comprovaram por mais de uma vez que são equipes bastante frágeis, tecnicamente falando,
nessa Série B. Então está aí, torcedor, apresentamos para você a competição, como é que estão aí os principais índices, as principais estatísticas e também a nossa avaliação jogo a jogo. E você que quiser vir pro round, vir pro ringue, faça os seus palpites antes do jogo. Não vai esperar o jogo acabar para falar assim, eu falei que esse time ia ganhar. Não, erra junto com nós ou acerta com a gente errando, né? Mas faça isso antes do jogo. Por exemplo, esse jogo aqui nós falamos Volta Redonda e Botafogo. Você vai lá e coloca, não, Volta Redonda é muito favorito, joga dentro de casa e tal. Depois você acerta e tira aquela onda com a gente. Agora, depois que a onça estiver morta, aí eu não vou registrar a foto. Não vou. Não adianta mandar a foto e dizer, que ganhou, eu falei que ia ganhar. Só vale os palpites antes dos jogos acontecerem. Muito obrigado, Ana, por mais essa participação aqui no Guia da Rodada. Foi um quadro, né, que nós criamos nesse ano. Com certeza no ano que vem nós vamos ter muito mais Guia da Rodada, de campeonatos diversos, de campeonatos diferentes, mas é um conteúdo que só nós aqui no YouTube goiano, vamos chamar assim, se é que podemos chamar assim, fazemos para você, torcedor. Valeu, Ana! Valeu, Gerli, é sempre um prazer. Espero que o Goiás nos ajude também, né, Gerli? Para que ano que vem tenhamos quadros da Série A, mas já Campeonato Goiano, segunda divisão, confirmados. Vamos tocar aí em busca do melhor aproveitamento. Exatamente. E para você, torcedor, o nosso abraço. Seja você de Goiás, esse quadro é assistido por muita gente de fora de Goiás também. Receba o nosso abraço, receba o nosso carinho e a nossa gratidão pela sua audiência aqui conosco. Fiquem todos muito bem e até a nossa próxima oportunidade.